vocês vão ver como que isso vai potencializar a comunicação de vocês e aí criar e gerar uma atmosfera de amor e paz com muito mais qualidade. Em todos os relacionamentos, tudo bem? Me apresente aí. Vou me apresentar. Amor, deixa eu te falar, o computador vai ficar apagando aqui e eu vou precisar dele acesso. Então, vamos lá, gente. Quem não me conhece aqui ainda, daqui a pouquinho eu vou me apresentar com mais detalhes para vocês, tá? Mas quando o Jesonias me convidou, né, para trazer uma palavra para a família, eu falei o sim com muito temor e tremor, né? Até porque, por causa da responsabilidade, por causa da honra que é eu estar aqui, e também porque ele é meu pai, ele é meu chamado, ele mandou eu vir. Mas independente disso, ele chamou porque sabia que eu ia dizer sim, é a verdade. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Olha, o que vocês vão ganhar com essa palestra? Vamos lá. Sueli, eu estou aqui, eu acordei cedo, cheguei, quero saber o que eu vou ganhar com isso aqui. Quem ficar até o final, e se até o final você entender, absorver e sair daqui querendo aplicar esses princípios, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você será eternizado. Quem quer ser eternizado aqui? Isso mesmo. E como que a gente pode ser eternizado? A gente pode ser eternizado, eu vou dizer apenas duas formas. Através de palavras que projetam destinos ou de experiências que geram memórias. Sacou? Então vamos lá. Olha só. E o que essas duas coisas têm em comum? Tem em comum exatamente a comunicação de amor nos relacionamentos, nas mais variadas formas que a gente tem. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? E de onde eu tirei isso, gente? É o seguinte, eu estava lendo uma reportagem, ela nem é muito recente não, mas ela tem um valor muito eterno. Uma enfermeira escreveu no seu livro os relatos dos pacientes que ela atendia no leito de morte. E ela fez uma análise, um levantamento dos 5 principais arrependimentos que ela mais ouvia das pessoas no seu leito de morte. Vocês querem saber quais são os 5 arrependimentos? Olha só. Um dizia assim: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Olha o outro: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Olha o outro: eu gostaria de ter tido coragem de expressar mais os meus sentimentos. O quarto mais comum: eu gostaria de ter mantido mais contato com meus amigos e familiares próximos. O último mais comum: eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Olha só isso. E sabe o que eu fui buscar na essência? O que tem em comum? A essência que tem em comum entre esses 5 maiores arrependimentos foi exatamente das escolhas que eles fizeram durante a sua vida e no final das contas comprometeu de alguma forma 3 coisas. Olha o que comprometeu. Comprometeu a ter uma vida autêntica à sua real identidade. Deu para entender? Isso está ligado ao autoconhecimento, que é o que a gente vai trabalhar um ponto dele aqui, sacou? Então fica ligado, para você não carregar esse arrependimento, tá bom? Outra coisa, não possibilitou ela ter vivido com sentido e propósito. Ou seja, ela não sentiu que ela contribuiu com algum propósito aqui no mundo. E a outra coisa é que esse arrependimento não permitiu, presta atenção, que ela desfrutasse com leveza e verdade os relacionamentos que mais importam na vida dela, que são de amigos e familiares próximos. E é isso que a gente faz aqui. Vamos lá? Vocês vão entender a conexão de tudo isso aqui, beleza? Bom, gente, mas por que eu trouxe isso? Eu não quero trazer peso nem angústia na vida de ninguém, né? A gente ficar falando dos arrependimentos de pessoas no leito de morte. Mas o que eu quero dizer? Isso traz para a gente a possibilidade de aprendizado. Porque enquanto a gente está vivo aqui nesse mundo, a gente tem a chance de fazer novas escolhas e de projetar destinos diferentes. Tudo bem? Combinado? Então tá bom. Gente, e por que ser eternizado? O que isso tem a ver, Sueli? O som tá bom para vocês? Tá ficando clara a minha descrição? Porque eu sei que a caixa de som às vezes for apagada, tá? Beleza. Vamos lá. As ciências, tanto as ciências do desenvolvimento humano, gente, até na ficção científica, a gente já viu que ser eternizado
É um anseio que está inerente a gente, o ser humano, né? A gente vive a nossa vida aqui como se a gente nunca fosse partir. É ou não é verdade? Por quê? Porque nós somos criaturas de um Deus eterno. Ele inseriu esse desejo de eternidade dentro de nós. Só que a gente sabe que esse corpo não tem jeito. Uma hora a gente vai partir. Mas existe alguma forma de você ser sim eternizado na mente e no coração das pessoas. Pode passar, pode abrir ele todinho, tá? E aqui eu estou apresentando, pode abrir todinho. Até a última fotinha aqui, mais um. Pronto. Aqui, ó, meu marido, tá aqui no... Levanta a mão, marido. Lindo. Cadê meus filhos, Davi e Clara? Ali, a Clarinha tá ali. Levanta a mão, Clarinha. É a alemãzinha de ontem, né? Que estava vestida de alemãzinha ontem. E o Davi tá lá fora. Deixa ele. E aqui, ó, meu pai e minha mãe. Cadê o Jesuninho Zelmar? Gente, por que eu estou falando isso, né? Eu até busquei aqui, porque como que você se torna eterno na mente e no coração das pessoas? Através de um legado. E o que é legado, gente? Legado é uma marca. Pode ser boa ou pode ser ruim, tá? Presta atenção nisso. Que você deixa na mente e no coração das pessoas, de forma que o seu nome e os seus feitos serão lembrados por gerações. E isso que a gente vive aqui, eu tenho o prazer, o privilégio e a honra de falar que eu já desfruto de um legado. Nós já desfrutamos de um legado. Que pessoas antes de nós, até o desfrute que a gente tem do encontro da família, é uma forma de um legado que passa por gerações. É ou não é verdade? E eu sou muito grata ao meu pai, à minha mãe e a todos os outros que vieram antes de mim, que proporcionaram esse legado que, olha, agora os meus filhos que estão desfrutando também. Então, essa é uma das marcas. Pode passar o próximo, pode abrir ele todinho. Eu vou só passar bem rapidinho, que são algumas das minhas áreas de formação, de atuação. Mas hoje eu estou atuando exclusivamente na área da comunicação, tá? Como expert digital, mentora de mulheres. Pode passar o próximo, pode abrir ele todinho. Só que um pouquinho dos trabalhos que eu estou desenvolvendo hoje também, na mentoria de mulheres, tem um programa de treinamento que chama Mulheres do Alto. Pode abrir o último aqui, tem mais um. Isso. Então os QR Codes, já aponta a câmera aí, já pega logo para ir seguindo, tá bom? Então ali está o perfil do Mulheres do Alto, programa de treinamento Mulheres do Alto, para aquelas que desejam e anseiam decolar nas 3 áreas da vida, corpo, alma e espírito. E a gente faz eventos presenciais em Brasília, que inclusive depois da imersão todinha para decolar no corpo, alma e espírito, eu ainda decolo com elas dentro de um avião de verdade, para selar a experiência sensorial. E aqui vai começar em janeiro a minha mentoria individual não, minha mentoria exclusiva, a mentoria Alteza em janeiro. Então já sigam minhas redes sociais, que nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu vou dar todo o passo a passo para no ano de 2024 como é que vai começar essa mentoria Alteza, beleza? Vamos lá, pode passar aqui. E agora, gente, mas vamos logo para o nosso conteúdo, que é isso que importa, beleza? E eu quero saber de você. Você acha que ter uma comunicação assertiva dentro dos seus relacionamentos familiares é importante? Sim ou não? Sim, certo? E eu estou falando isso não é porque eu sou a expert, não, justamente porque eu preciso muito. Eu estou mergulhando ainda mais nisso. Meu marido que eu diga, ele fala, você não quer ouvir? Não quer ouvir minha opinião? Não quer ouvir? Né? É desse jeito. Então, por mais exatamente que eu vou mergulhando nisso aqui. Então, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não espere que o outro comece, tá bom? Seja você aquele que tome a iniciativa de gerar um legado para as suas futuras gerações. Quem quer viver isso? Levanta a mão e fala eu. Pronto, agora o seu cérebro conectou. Sacou? Agora ele conectou. Vamos lá, Paula, pode passar o próximo slide. E como que eu quero trazer isso para vocês? Só uma explicação muito rápida. Lembra que eu falei? Pode deixar até aí, ó. O pilar que eu quero trazer para vocês é do autoconhecimento. Eu chamo ele de conhece-te a ti mesmo. Ou Lesh Lehar, que é uma expressão em hebraico que significa conhece-te a ti mesmo, ou saia para ti mesmo. Foi exatamente o que Deus disse para Abraão quando falou para ele sair da terra dele para uma terra que o Senhor mostraria a ele. Por quê? Olha só, pode ir abrindo aqui, pode ir abrindo até o finalzinho. O nosso crescimento pessoal, pode abrir na sequenciazinha até terminar. O
nosso crescimento pessoal está atrelado a você conhecer a você mesmo. A gente acha que a gente se conhece até a gente se conhecer de verdade e viver a saber quem a gente é. Entendeu? Presta atenção. E quando a gente se conhece na nossa essência, a gente é mais empático para conhecer o outro. Quando a gente conhece o outro, a gente tem uma facilidade de comunicar, de expressar minha comunicação de amor e de receber a comunicação do outro também. E isso tudo vai fazer o quê? Vai potencializar com que a gente tenha e consiga gerar relacionamentos mais saudáveis. Faz sentido isso para vocês? Pode passar. Então, tá bonitinho, não é? Mas como é que a gente vive isso na prática? Vamos lá. Então, por que relacionamentos parecem ser tão complicados? Por quê? Por que parecem ser tão complicados? Porque exatamente por isso aqui, ó. Olha a falta de autoconhecimento, o que faz? Porque nós somos feridos, aonde nós não somos compreendidos. E aonde nós somos incompreendidos? Nas nossas inabilidades. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Vamos lá. Agora, o conhecimento vem disso, né? Identidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu confundia isso. Eu achava que identidade, personalidade era tudo uma coisa só. Mas só pra gente ficar na mesma página, vou passar isso aqui rapidinho pra gente poder, ó. O que é identidade? Identidade é quem você é. E depois, dentro da sua identidade, está a sua personalidade. O que é personalidade? É como você é. E como você é o resultado final da combinação, gente, de vários atributos que são natos, que você nasceu, Deus te deu, e outros atributos que você vai adquirindo ao longo da sua vida, tá? E alguns desses atributos conseguimos identificar alguns padrões. O que são? Onde gerou as análises de perfis, ok? E o que são as análises de perfis? Ela analisa como cada indivíduo processa internamente e reage externamente ao mundo ao seu redor. E o que é que isso? Por que isso é bom? Para que eu preciso saber disso? Porque isso vai fazer o que, ó? Otimiza a nossa comunicação e minimiza os nossos atritos. Opa! E aí, a gente chega e fecha exatamente o ciclo do conhece-te a ti mesmo. Fez sentido para vocês? Então, olha só. E existem vários tipos de análise de perfis, tá, gente? Vários. Todas elas são válidas, todas elas contribuem. Utilize aquela que faz mais sentido para você. Eu vou trazer uma hoje em que vocês vão sair daqui com a sua identificação do seu temperamento, que é um dos atributos natos da sua personalidade. Quem quer saber isso? Levanta, fala eu. Muito bom. Pode passar aqui o próximo. Pode abrir isso mais um. Então, olha, só pra gente, rapidinho, o que são os temperamentos? Deixa eu falar. É um estudo, gente, científico, que começou com o doutor Hipócrates, lá no século IV a.C., tá bom? Ele é totalmente baseado na fisiologia humana, tá? Que identificou 4 humores principais, que esse humor em excesso é aquele que define a natureza de cada indivíduo, e ela será expressada em comportamentos. Deu para entender? Então, olha só, por quê? Atributo nato. O atributo nato é um atributo que nasceu com você. Você já percebeu? Nasce o bebê, você fala assim, gente, ninguém ensinou. Mas você já percebe uma característica que é da natureza dela, desde quando ela nasce? Por quê? O atributo nato, ele está ligado à nossa essência divina. Porque o Senhor nos criou no íntimo do ser. No íntimo do ser, Ele nos criou, como diz lá em Salmo 139. Então, essa é a nossa conexão com a natureza divina. Segundo, porque cada temperamento, ele tem virtudes e inabilidades. Tudo bem, gente? Olha só, as virtudes, por que é importante você saber o que você é bom? Por quê? Você ter segurança daquilo que você é bom. Por que é importante? Para que você possa crescer nessas suas habilidades. Nas habilidades que você se destaca, que você flui com naturalidade. Para quê? Para você potencializá-las. Tudo bem? E o próximo? As inabilidades, gente. Por que você tem que saber quais são as suas fraquezas?
Para quê, ó? Para você reconhecer as suas áreas de vulnerabilidade e fazer o quê, ó? Buscar estratégias de autogestão. A gente tem que se autogerir, certo? Para ajudar a contornar ou minimizá-las, beleza? E o último aqui, qual o resultado disso tudo? Vai ser o quê? O amadurecimento. A nossa busca é por amadurecer em todas as áreas da vida. A nossa busca é crescer. Certo? Porque identidade ativada te dá clareza de propósito e te dá clareza do seu papel, o papel que cada um contribui no todo. Deu para entender? Faz sentido isso para vocês? Então vocês estão preparados para poder identificar o atributo de vocês? Tá? E eu vou explicar agora, pode entrar, pode clicar mais uma vez aí, vamos lá. Como identificar meu temperamento? Antes da gente partir para a identificação, tem 3 regrinhas. Se você tiver papel e caneta, se você tiver o bloquinho de notas do celular, você vai se preparar, porque quando eu for falando as características, você vai se autoanalisando, mas você vai ter que se analisar baseado nesses 3 pilares, nessas 3 regrinhas. Se você não levar essas 3 regrinhas em consideração durante a nossa análise, pode dar errado. Deu para entender? Então, a primeira coisa que você vai levar em consideração é o quê? São os sentimentos, clica aí número 1, sentimentos ou comportamentos isolados, gente, não vão determinar o seu temperamento. Ou seja, um sentimento, um comportamento que manifestou uma vez na vida, isoladamente, em situações isoladas, não é determinante. A gente tem que olhar para a sua análise, para o seu perfil temperamental como um sistema, como um todo. Combinado? Vamos lá. Segundo, o temperamento, gente, ele se mostra na sua plenitude entre os 7 e os 14 anos, tá? Então você vai lembrar, você vai puxar na tua memória, como que você sentia, reagia nessa faixa etária. Quem tem aqui entre 7 e 14 anos? Tem alguma criança aqui entre 7 e 14 anos aqui dentro da auditório? Tirando o bebê? As crianças estão lá fora. Olha, ó, tem uma aqui entre 7 e 14 anos, tá vendo? Olha aqui. Ela tá no auge do seu temperamento mais nada. Por quê? Porque nessa fase a gente ainda não tinha necessidade e nem um amadurecimento completo para a gente o quê? Se restringir nas nossas expressões. Então por isso que é a manifestação do seu temperamento na maior plenitude. Deu para entender? Então você vai se lembrar disso. Sueli, eu não me lembro. Como que eu vou fazer? A minha memória não é profunda desse jeito. Então você vai refletir, tá? Qual é a sua vontade interna? Qual é aquela sua vontade primitiva quando eu descrever as coisas aqui? Não é aquilo que você deve fazer. Não é o comportamento que as pessoas esperam de você. Não é pensando no ser evoluído e amadurecido que você já é hoje. Tá bom, gente? É pensando na sua vontade. Você até faz de outro jeito porque você é um ser amadurecido, você vive em sociedade, você já cresceu. Mas no fundo, lembra? Aqui, você não precisa contar para ninguém. Ninguém sabe qual que é essa tua vontade. Por isso que o temperamento não dá para outra pessoa identificar o seu. Porque ela não conhece o seu coração. Deu para entender? Só você conhece o seu coração, a sua vontade interna. Combinado, gente? Então vocês estão prontos agora para identificar o temperamento de vocês? Então vocês vão sempre se lembrar disso. Então, vamos aprender como que isso vai funcionar. Vamos lá, clica 5 vezes. Vamos abrir aqui uma rodinha, olha só. Gente, não se prendam aos nomes dos temperamentos, tá? Agora presta atenção, que agora é a parte mais densa do conteúdo. Eu vou tentar ser objetiva, mas não tem jeito, tá bom? Presta atenção, beleza? Nós temos 4 temperamentos que foram identificados, tá bom? Mas a gente vai começar a análise como? Existem 2 domínios que não mudam nunca. Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai virar o ser mais evoluído da Terra. Mas mesmo assim tem 2 coisas que dentro de você não vão mudar nunca. A primeira é a velocidade de reação. Deixa aí. Pode colocar o quente. A velocidade de reação. Quem tem uma velocidade de reação rápida, quem é expansivo, ele vai se identificar com o quente. Agora preste atenção, não mexe e vocês me escutem que eu vou falar o que é o quente. Presta atenção agora. Vamos lá. É aquela pessoa expansiva, gente. Eu quero dizer que ela tem naturalidade na interação.
Você está entendendo? Com pessoas. Ele é extrovertido facilmente. Para ele não é forçado interagir com as pessoas. É natural. Ele chega no ambiente sem conhecer ninguém e vai sair conhecendo todo mundo praticamente. Presta atenção. Se vocês forem pensando... Gente, na hora vocês vão começar a lembrar de pessoas. Tá tudo bem. Vai internalizando, vai internalizando. Agora é você que vai identificar você. Não o coleguinha, o vizinho, o pai, o irmão, tá bom? Vamos lá. Olha só. Ele tem uma interação fácil, flui naturalmente, sem fazer força. Ele também é impulsivo. Esse negócio de ficar pensando antes de falar, não rola. Quando pensou, já caiu para fora da língua. Deu para entender? Quando criança, era aquela criança que não parava nem para comer, gente. Era criança inquieta, agitada. Aonde ela chegava, ela já ia rolando, fazendo amizade com todo mundo, brincando com outras crianças que nunca nem viu na vida. Tá bom? Olha só. Outra coisa, quando você era criança, essa criança era expansiva, era extrovertida, ela tinha uma velocidade de reação rápida, não parava nem um minuto de falar. O pai tinha que falar, pelo amor de Deus, dá 5 minutos de silêncio nessa casa. Era esse tipo de criança. Sempre tinha uma última história para contar, sempre tinha uma pergunta para fazer, sempre tinha um questionamento. Mas por quê? Sabe? Metralhadora. Beleza? Tava sempre no meio da galera, sua adolescência. Tava sempre no meio da galera, certo? Várias pessoas ao seu redor. Você sabe que uma pessoa quente, de temperamento quente, está chegando no ambiente, sabe como? Você começa a escutar o burburinho lá longe. O quente, o temperamento quente, aonde ele vai andando, o burburinho parece que vai andando com ele. Você está entendendo? Porque ele anda conversando, ele anda interagindo. Tá entendendo? E a percepção dele, sabe, de que ele está no ambiente tranquilo. Ele nem percebe que ele entrou no ambiente, ele nem percebe que ele atrapalhou a reunião. Não percebe. Vai anotando, presta atenção. Vamos lá. É agoniado pra tudo, gente. Não tem paciência. Então vamos lá. Suelen, só que é o seguinte, eu não sou mais assim. Mas aí, pense que às vezes desde criança, essa criança ela foi muito reprimida. Minha tagarela, não para quieto. Ele foi tão reprimido, ele foi tão criticado, que mesmo na sua infância ele começou a se fechar. Ele começou a se abafar na sua essência. E se você, sabe, essa pessoa é assim, olha, ela se reprimiu, ela abafou, mas dentro dela, ela queria falar. Dentro dela, ela queria dar opinião. Dentro dela, ela fica com aquilo aqui no pescoço, mesmo que esteja abafado, mas se dentro acontece assim, então é o temperamento quente. Beleza? Pronto, vencemos o quente, clica 2 vezes aí. E o quente, gente, ele é assim em qualquer lugar, tá? Esse sentimento, essa intenção, tanto interna quanto essa reação externa dele, é em qualquer lugar. Vamos lá. Os frios, como que a gente vai identificar os frios? O frio é aquela pessoa de temperamento mais quieto, mais observador, ele fala menos, ouve mais e fica imaginando todas as situações hipotéticas possíveis, se ele der uma resposta A, se ele der uma resposta B, se ele der uma resposta C. Ele imagina todos os cenários, ele tenta imaginar todos os cenários possíveis, bons e ruins, e geralmente imagina sempre os ruins. Quando criança, era o queridinho do professor, era aquela criança obediente, era aquela criança que ficava quietinha na sala de aula, prestava atenção, fazia todas as tarefas, gostava de sentar no mesmo lugar e ficava chateado quando chegava e tinha outra pessoa no lugar dele. Vocês conhecem alguém assim? Olha só, né? Chegava nos lugares, nos ambientes, ficava escondido atrás da perna da mãe. Aí ele fala, é tímido. Ó, só um parênteses. Timidez não é temperamento, tá? Timidez é um traço da personalidade que é adquirido. Tudo bem? Então ninguém é tímido de nascença, é adquirido. Tá bom? Vamos lá. Então, por quê? Para ele é confortável ficar em silêncio. Vocês estão entendendo? Se ele chegou num lugar sem conhecer ninguém, e se ele sair dali sem falar com ninguém, tá tudo bem também. Entendeu? Tá de boa. Tá de boa. Se alguém interagir com ele, ele até interage, mas se ninguém interagir, tá de boa. Tá entendendo? Olha lá, é confortável, ele só fala se for demandado.
ele tem uma facilidade de ler o ambiente, tá? E de identificar situações. Ele não fala muito, mas ele sabe tudo, ou praticamente tudo, tá bom? Então, se alguém briga com essa pessoa, ela fica te olhando assim, sem agir. Fala alguma coisa! Posso ir embora? Acabou? Entendeu? Estou dando exemplos para vocês entenderem. Depois passa dias, 3 dias depois, está lá em casa, fazendo alguma coisa, lavando a louça, não sei o que, no meio do trabalho. Por que eu não respondi daquele jeito? Aí ele vai pensar na reação que ele poderia ter tido. Então, a reação é lenta. E por que é contração? O frio, porque ele aqui, ó, ele é introvertido. O que é introvertido? É uma baixa interação. Deu para entender que não é timidez? Introversão, contido, contrição é baixa interação. Ele não tem necessidade de tanta interação, tá? Então vamos lá. Se você fala assim, bom, eu me identifiquei em várias dessas coisas, mas quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou no meio da minha família erige, eu sou extrovertido. E agora? Mas se você precisa de um ambiente familiar, de um ambiente seguro, em que você conheça as pessoas, para você conseguir se expandir e tocar o terror de diversão, então você é frio. Deu para entender? Você precisa se sentir seguro para expandir. Então você é frio. Beleza? Então vamos lá, clica mais 2 vezes. Agora a gente vai para o segundo domínio que nunca muda. Então daqui, só um minutinho, vamos lá. Quem conseguiu se identificar como quente, levanta a mão, deixa eu ver. Pelo menos se entendeu, se encaixou mais no perfil quente, beleza. Quem se encaixou no frio? O frio até demora de levantar, é mais contrito. Quem não levantou a mão pra nada? Quem não levantou a mão pra nada? Tá, calma que a gente ainda vai chegar. E lembre, que geralmente assim, quando você não consegue se encaixar logo de primeira, é porque muitas vezes a sua análise pode estar ainda atrelada a quem você é hoje. Então lembra lá das nossas 3 regrinhas, combinado? Mas a gente ainda vai dissipar essa dúvida. Próximo, clica 2 vezes. Tá. Então aqui a gente vai ter, ó, quem se identificou no quente, já coloca no seu bloquinho de notas. Ou você vai ser sanguíneo, ou você vai estar no colérico. Não tem como. Se você identificou no quente, ou é sanguíneo ou colérico. Anota aí, quente, anota no bloquinho quente, embaixo, sanguíneo ou colérico. Daqui a pouco você vai identificar quem é quem. Se você identificou no frio, você vai ser ou fleumático ou melancólico. Anota aí, frio, fleumático ou melancólico. Agora nós vamos descobrir de cada um. Beleza? Clica mais 2 vezes. Vamos lá. Agora aqui no seco. Esse é agora o segundo domínio que não vai mudar nunca. Tá bom? Segundo domínio que não vai mudar nunca. Olha lá. O seco. O que isso significa? É aquela pessoa que lembra em detalhes, memórias profundas de 1850, da chegada dos imigrantes. O que eu quero dizer? É aquela pessoa que lembra de episódios passados, sejam felizes ou tristes, não importa, e ele faz arquivo de memória emocional e material. O que é material? Ele lembra de fatos, de nomes, de datas, certo? Ele tem memória, a memória dele é como se fosse um print. Deu para entender? Ou seja, mesmo adulto, ele tem memórias de eventos da infância. É a pessoa que preza pela ordem, pela verdade, pela justiça. Sabe quando você está contando caso? Aí você conta, foi lá no 3º encontro, não sei se foi no 5º, não sei se encontro, que aconteceu, você, que teve o teatro do navio aqui. Aí o frio, ele vai falar assim, sim, foi no ano tal, no encontro tal, e aconteceu assim, e durou 57 minutos e 37 segundos a apresentação, e teve não sei quantos componentes, e te dá todo o relato, com detalhes, fatos. Deu para entender o exemplo que eu quero dizer? E se você fala, ele está ouvindo alguém contando uma história que não é bem daquele jeito. A mãe está conversando com a amiga, aí o filho vem, mamãe, não foi bem assim não, ele não falou assim não, ele falou não. Passa vergonha, né, gente? Deu para entender? Então vamos lá. Olha lá. Então ele preza pela ordem. Quando ofendido, mesmo que ele já tenha perdoado, mesmo que ele não tenha mais mágoa, ele ainda vai lembrar em detalhes e vai se colocar numa situação de reserva com aquela pessoa.
bom? Não vai dar a chance de ser ofendido de novo por aquela pessoa. Não quer dizer que você vai ficar sofrendo para sempre, não, tá? Mas aquela pessoa não volta a ter o mesmo lugar, muitas vezes, na sua vida como antes. Então vamos lá, esses são secos. Aí você anota aí, se você, presta atenção, se você se identificou em muito com seco, coloca aí seco. Clica 2 vezes. Vamos ver o outro lado? Agora quem é? O úmido. Quem são os úmidos? O úmido, ele tem memórias mais superficial, sabe? Ele não gera arquivo muito profundo com aquelas memórias materiais. Ele gera arquivo profundo de memórias emocionais. Ele lembra da história, mas não lembra quando, onde, quem. Você está entendendo? Para um júri, é uma péssima testemunha. Eu falo assim, nossa querido, se fosse eu sou testemunha no tribunal do júri, você está dando sal comigo. Qual a idade? A que distância? Que altura? Quantos minutos se passaram? Não faço a menor ideia. Não sei a diferença de 5 minutos para 10. Vamos lá. Essa pessoa, geralmente, tá gente? Tá sempre atrasado, marca um monte de compromisso ao mesmo tempo e ainda esquece dos que marcou. Tende a ser mais bagunceiro. Ele perde as coisas com facilidade. Por quê? Porque a energia dele não está focada nas coisas, está focada nas pessoas. A energia dele não está focada em gerar memórias de fatos, mas gerar memórias de emoção. Deu para entender? Então vamos lá. A motivação dela é esse envolvimento, criar relacionamentos. Por isso que quando ele é ofendido, gente, ele até sente ofensa, mas rapidinho passa. Tipo assim, daqui a pouco nem lembra. Ou se lembra, releva com uma certa facilidade, tá bom? Pouco tempo depois já esqueceu. Ok? Isso, tipo assim, não abala ele tão profundamente. Ok? Então vamos lá. Agora, pegou? Conseguiu pelo menos? Quem se identificou aí na região quente? Agora ele vai ver. Sendo quente, ele se identificou mais nos secos ou no úmido? Vamos lá, anota aí. Então vamos lá. Se você se identificou como quente e seco, você é colérico. Se você identificou como quente e úmido, sanguíneo. Se você se identificou como frio e seco, melancólico. Frio e úmido, fleumático. E aí, gente, deu pra ter pelo menos uma inicial? Eu vou perguntar. Quem já conseguiu fazer alguma identificação? Vamos lá? Quem conseguiu se identificar como colérico? Levanta a mão. Não temos nenhum colérico? Ó, tem um colérico aqui. Os coléricos. Tá tudo bem, gente. Deixa eu falar. A sociedade tem muito preconceito com o nome. Vocês são maravilhosos. Nós precisamos de vocês. Vamos lá. Cadê os sanguíneos? Cadê a galera animada? Deixa eu lá. É a galera do barulho. Cadê os melancólicos? Quem se identificou? Melancólicos. E fleumáticos. Cadê os fleumáticos? Ó, os fleumáticos estão até ligeirinhos. Os fleumáticos aqui, ó. Muito bem. Vamos lá. Vocês já estão amadurecendo, né? Até na velocidade? Parabéns. Então vamos lá. E quem não se identificou em nada? Quem não se identificou em nada? Levanta a mão. Tipo, não sei. Tô numa dúvida danada. Então vamos lá. Agora é a hora que a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Bora lá. Quem se viu em mais de um temperamento? Vamos lá. Quem ficou na dúvida entre os quentes? Presta atenção. Sueli, eu me enxerguei mais nos quentes, mas agora eu ainda estou na dúvida entre colérico e sanguíneo. Como que você vai tirar essa dúvida? É o seguinte: o que os dois têm de ponto em comum que muitas vezes gera dúvida? Porque os dois têm a expansão, que é a facilidade de interação e socialização, ok? Os dois têm ação rápida, tá bom? Qual que é o ponto de diferenciação? São duas coisas. O quanto que cada um se deixa impactar, é aquela questão da memória profunda em detalhes ou da memória superficial, entendeu? E o segundo ponto de diferenciação é a motivação para acontecer essa interação toda. Vou explicar. É o seguinte, vou dar um exemplo. O sanguíneo foi convidado para o 13º encontro da família Heller e o sanguíneo falou o quê? Bora! Você não pergunta que dia que é, aonde, quando, como, quantas pessoas vão ter. Você está entendendo? Esse
Essa é a motivação do sanguíneo. Tem novidade, tem surpresa, é com ele mesmo. Ele curte estar com a galera. Por quê? O que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar com isso socialização, interação. Isso abastece o tanque emocional do sanguíneo. O sanguíneo que passa o dia todo num quadradinho, qualquer situação de ambiente, que ele precisa passar muitas horas isolado, ele fica triste, ele fica seco por dentro, ele não sabe o que acontece. Aí chega uma pessoa em casa no final do dia, o que aconteceu no dia? Vamos sair. A pessoa às vezes passou, às vezes é um frio, é um temperamento frio, que a interação para ele é custosa. Ele chega em casa, ele só quer silêncio. Aí tá sanguinário, vamos sair, vamos não sei o que, vamos seguir, amor. Mais ou menos assim. Então vamos lá. Então ele é motivado por relacionamentos. Então pegando, agora vamos lá. E outra coisa, o sanguíneo ele não gera arquivo de memória profunda. A memória dele é mais superficial. Se ele toma uma bronca, às vezes fica aqui, fica chateado, daqui a pouco já está de boa de novo. Você está entendendo? Então ele não vai guardar rancor, etc. E qual é a diferença do colérico? Vamos lá, vocês estão chamando a dúvida dos quentes. O colérico, se ele é convidado para o 13º encontro da família Hering, o que o colérico vai fazer? Que dia? Que hora? Quem vai estar lá? Quantas pessoas? Eu preciso ir? Deixa eu pensar. Peraí. Mas vai acontecer como? Mas o que vai ter? Entendi. Tá. Se na hora ele vê que ele vai ter um ganho de resultado, ele até reage rápido. Ele fala, ok, tá bom. Por quê? Vamos lá? Qual que é a motivação do colérico? Vamos lá. Ele chega na festa, ele chega no lugar, ele vai falar com as pessoas que interessam dentro do que faz sentido para ele. Você tá entendendo? Diferente do sanguíneo, que cumprimenta. Não quer nem saber, ele quer conversar com todo mundo. O colérico, sabe por quê? Ele preza, ele valoriza o tempo dele. Ele preza, ele valoriza a energia dele. Então ele vai investir o tempo dele, a atenção dele naquilo que faz sentido para ele. Deu para entender? Ele é estratégico, tá bom? Ele valoriza o tempo dele. Então ele vai ponderar se investir o tempo e energia dele naquilo vai valer a pena ou não. Por quê? A motivação do sanguíneo era o quê? Interação. A motivação do colérico é resultado. Vocês estão percebendo a diferença? Tá traçando a linha aí, ó. Entendeu? E ele gera memórias de arquivos mais profundos, tá bom? Ele não deixa muito barato, não. Ele vai perdoar. Tem que perdoar. Jesus mandou perdoar, tá? Deus mandou perdoar, senão você não vai ser perdoado, viu, colérico? Tem que perdoar. Mas tudo bem. Colérico, fica tranquilo. A vingança é do Senhor. Fica tranquilo. Vai acontecer. Você tá entendendo? Porque ele não vai deixar passar batido, tá? Principalmente o colérico, se ele se sentiu traído, rejeitado ou enganado, é muito difícil para ele. Mas dá, mas consegue. Ele vai amadurecer, que amadurecer é o nosso destino. Combinado? Então vamos lá. Conseguiu? Quem estava na dúvida entre os quentes, deu um pouquinho mais de luz? Aumentou a clareza? Aumentou a clareza? Vamos lá, vamos ver. Apareceu mais algum colérico? Vamos lá. Coléricos de novo? Coléricos? Isso. Não, os coléricos são maravilhosos. Sanguíneos. Isso. Mas agora deu assim, mesmo que você antes já tinha identificado, agora deu para ter mais clareza? Vamos lá. Sueli, ainda estou na dúvida entre o sanguíneo e o fleumático, porque o sanguíneo e o fleumático, eles têm um ponto em comum, que é a memória superficial, que é a parte da distração. Se eu distrair demais, não se deixa marcar profundamente. Esse é o ponto em comum do sanguíneo. Ali, ó, sanguíneo para o fleumático, está lá no úmido. Enxergou lá? Qual que é a diferença deles? É a sensibilidade, o quanto cada um se deixa impactar e esse é impactar, se gerar arquivo de memória. Não, a motivação deles é diferente, porque os dois não geram arquivo de memória, certo? Mas por quê? Porque a motivação de um é interna e a motivação do outro é interna. Essa é a diferença do sanguíneo e do fleumático. O sanguíneo ele é automotivado, lembra que eu falei? Pela novidade. O fleumático ele tem que ser empurrado. A motivação dele tem que ser externa. É aquele que você tem que empurrar para agir. Vamos, meu filho, tem que chamar 10 vezes. Você está entendendo? Só que é o seguinte: o fleumático
fleumático, depois que ele entende o propósito de agir, ele demora de começar. Mas se ele entende o propósito dele agir, ele vai até o final. Combinado? Então a diferença do sanguíneo e o fleumático é a motivação, tá? Sanguíneo, a motivação dele é interna. Ele se automotiva. Galera, quem desanimou esse aqui, gente? Bora! Bora animar esse encontro aqui agora! Bora! Se ele está se sentindo triste, cabisbaixo, ele vai passar um jeito dele se automotivar. Tá entendendo? O fleumático não. Ele precisa ser externamente motivado, empurrado. Deu para entender? Essa é a diferenciação. Então bora lá. Tinha alguém na dúvida aí entre sanguíneo e fleumático? Dirimiu? Ó, nós estamos chegando, gente. E agora? E o melancólico? Olha só, gente. Se você está na dúvida agora entre os frios, só eu fiquei na dúvida entre esses dois frios aqui, fleumático e melancólico. E agora? Qual que é a diferença deles? Olha lá. O ponto em comum dos dois é a introversão baixa. Eles têm baixa necessidade de interagir. Falou com ele bem? Falou bem. Ok? Tá bom. E a velocidade de reação deles que é baixa também, é mais lenta. Esse é o ponto em comum que gera dúvida. Mas aonde que a gente vai diferenciar? Tá? É na sensibilidade e também na motivação. Tá bom? Qual que é a sensibilidade? O melancólico, ele é muito sensível. Ele acorda, ele só saiu da cama dele. Ele só caminhou até a cozinha. E às vezes ele caminha já com a cara assim. Aí a pessoa pergunta assim: o que foi? O que aconteceu? Nada. Ele é autossensível, ele já está passando, processando o dia dele todo, ele já está imaginando toda a previsibilidade do trânsito lá naquela via, não sei o que vai acontecer, nananana. Ele já está assim, internamente, ele já está imaginando todos os cenários possíveis, porque ele é altamente sensível. Deu para entender? Quando criança, aquela criança que você olha para ela, o que foi você? Eu não quero chorar. Mais ou menos assim, tá? E o melancólico. Se a gente convida o melancólico para o 13º encontro da família Henrique, como que o melancólico responde, gente? Posso pensar? Peraí. Tenho que pensar. Nossa, a gente tem que olhar a agenda. Mas como é que vai ser lá, hein? Será que vai ter ar-condicionado? Não? Meu Deus. E a comida? Como é que é a comida? Ixi, banheiro. Ai, meu Deus do céu. Banheiro coletivo? Ixi. Tá, meu Deus. Tá, calma. Ele vai fazer 1 milhão de perguntas. Em detalhes. Além de perguntar quem vai estar lá e etc. Parecido com o colérico. Mas por que ele faz essas perguntas? Ele faz essas perguntas porque ele gosta de previsibilidade. Ele é motivado pelo planejamento. Qualquer coisa que não tire ele da ordem interna dele. Deu para entender? Beleza? Ele é motivado por essa sensação de segurança e planejamento. Ele é metódico, é organizado. A motivação dele é interna porque se ele precisa manter o ambiente dele organizado, ele se automotiva para fazer tudo o que ele puder para manter esse ambiente de organização e segurança que ele precisa. Deu para entender? A motivação dele é interna. Então vamos lá. E o fleumático? Se o fleumático é convidado para o 13º encontro da família Heriger, o fleumático fala assim: bora para o 10º encontro da família Heriger? Olha, se você for, se eu estiver aqui, bora. Beleza? Bora. Aí o sanguíneo, bora aí. Bora. Você não está animado, fleumático? Tô. Mas e se a gente não for? Se a gente não for, fleumático? Tá, se for, tudo bem. Beleza? Posso pensar? Posso responder depois? A reação dele é mais lenta, tá? Ele é o seguinte: primeira coisa que ele vai pensar é: eu tenho que sair de casa. Será que precisa? Ele só pensa, ele não fala. Às vezes ele até fala, mas às vezes ele só pensa: será que precisa sair de casa? Está entendendo? A primeira reação dele é tentar te enrolar. Ele vai tentar ser evasivo. Vamos ver, né? Quem sabe? Vamos ver se dá. Quem sabe? Bora ver. Se ele não conseguir ser evasivo, ele vai até responder um sim na lata. Mas sabe por quê? Porque ele foi pressionado. E por que ele responde o sim se ele foi pressionado? Porque ele é motivado pela paz interior dele, dos relacionamentos. Ele não quer entrar em conflito. Sabe a fama do colérico que diz que ele dá um boi para
pneumático dá uma boiada inteira para não entrar em nenhuma. Se aquilo vai custar mais dele, ele fala, tá bom, sim, vamos. Mas por dentro ele está assim, aquele que eu disse sim, meu Deus do céu. Até 5 minutos antes de sair de casa ele fica assim, por que eu falei que ia? Entendeu? Beleza? A motivação dele é externa, ele tem que ser levado, empurrado, motivado externamente, porque ele quer ser agradável com as pessoas, tá bom? Ele não quer gastar energia explicando por que ele não quer ir, porque gasta muita energia. Então ele fala logo que vai, para acabar logo a situação. Ai, tá bom. Ele tende a ceder com mais facilidade, beleza? E aí? E agora? Melhorou? Já deu um pouquinho mais de clareza? Tá? Passa aí pro próximo. Agora é o seguinte, eu vou depois. Então, olha. Então, se você, quente, seca. Não, pode passar o próximo. Vamos lá. Pode abrir ele tudo. Aqui eu coloquei as virtudes, as principais características de cada um, do colérico, principais desafios do colérico. Pode abrir aqui. Os principais rótulos pejorativos que a gente ganha, tá bom? E depois lá embaixo, o que fazer. Tá? Para não ficar muito longo, tá? A gente lê isso aqui, eu vou falar só o seguinte, olha, característica, gente, o colérico, ele é ativo, realizador, ele é magnânimo, ele gosta das coisas do bom e do melhor, ele foca em resultados, é autodisciplinado, ok? Tudo isso aqui, vocês vão ler, tá bom? E os principais desafios do colérico, ele não tem paciência para lentidão, gente, tá? Lentidão de coisas e pessoas, tudo dele é de ontem, é pra já, beleza? E os rótulos famosos, olha lá, insensível, grosso, arrogante, mundão, cabeça quente. E aqui, gente, o que fazer, tá? Por quê? Por que o colérico é assim, nesse sentido? Porque o colérico, ele é intenso, olha aqui que eu coloquei ao redor a figura, como fogo, tá? Ele sempre será percebido aonde ele chega, onde ele entra por causa do seu poder expansivo e sociável. Ele reage rápido, uma faísca acende ele, mas também quando vai embora, ele deixa marcas. Tá bom? E aqui, coléricos, o que fazer para potencializar os seus relacionamentos? Module o seu jeito de falar, colérico. Desacelera. O mundo não anda na sua velocidade. Você não quer se ficar estressado? Dá mais prazo para os devagarzinho, para você não se estressar, tá bom? E deixa eu te falar, só dá sua opinião se for solicitado. Se ninguém pediu a sua opinião, morde a língua e vai embora. Próximo, pra gente ser rápido aqui. Beleza? Vamos lá, pode abrir o outro todinho. Aqui o sanguíneo, gente. Qual a característica do sanguíneo? Olha só. Depois eu posso passar esse slide para vocês lerem com mais atenção as características, tá? Assim como o ar, gente, o sanguíneo ele é expansivo porque ele enche o ambiente. Lembra do burburinho? Ele entra e enche o ambiente e nem percebe que encheu o ambiente, né? Ele é leve, espontâneo, como um vento. Olha, rapidinho esquece das coisas. Pô, cabeça de vento. Soprou, eu vou embora. Certo? A sua animação chega levantando as folhas do chão. Certo? Coloca todos para se movimentar e nada se prende nele. Você consegue pregar um prego no ar, no vento? Coloca um prego no vento. O que acontece? Não fixa. As coisas não se fixam profundamente nele. Deu para entender? Olha aqui então, principais características do sanguíneo. É a alegria da festa, gente. Ele brilha onde chega, ele é intenso, é animado, tem assunto com todo mundo, ok? É leve, espontâneo, é otimista. A gente é otimista, vai dar certo, vai dar tempo. Não, vai dar tempo, calma. Certo? E os principais. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou passar esses quadrinhos para vocês verem com detalhes pra gente otimizar. E os principais desafios dele, olha lá. Fala muito, meu tempo já acabou, você tem ideia? Ouve pouco, é impossível, esquecido, memória superficial, ok? Olha, isso aqui que é o mais interessante, olha só. Como ele é motivado por novidade, quando um negócio, projeto, aquela coisa nova que ele começou, perdeu a novidade, ele tem uma tendência a deixar as coisas inacabadas pelo caminho. Ele muitas vezes não termina o que começa. Deu para entender? Isso gera frustração e insegurança nele, tá bom? Então, olha os rótulos famosos do sanguíneo. Cabeça de vento, sem noção. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu só vou falar isso porque a sanguínea aqui eu tenho moral, tá bom? Sanguíneos entre nós aqui agora. Deixa eu falar. Do mesmo tanto que a gente faz falta no ambiente
ambiente e as pessoas falam assim, nossa, não tá fazendo falta aqui, né? Deixa eu te falar, se a gente passar do ponto, a gente pode virar aquela pessoa, ufa, até que enfim foi embora, ai que paz, sossego. E qual que é esse ponto? É o desconfiômetro. A gente não vê muito, não vê muito na nossa composição o desconfiômetro, então a gente tem que tomar um pouquinho, uma dosezinha de desconfiômetro todo dia antes de sair de casa, tá bom? Porque eu quero ser a pessoa que é lembrada com saudade e não aquela pessoa que, ai, graças a Deus, um pouquinho de paz, sossego. Deu pra entender, gente? Então vamos aqui, ó, tempero aqui no nosso desconfiômetro, tá? Nem todo mundo precisa. Da família Heriger. Acontece, gente? Imagina o que acontece. Imagina. Eu ganhei ponto com os secos agora? Ganhei ponto com os frios? Ganhei ponto com os frios? Juro pra vocês queriam falar isso a vida inteira, não queriam? Vocês queriam? Olha, aqui fora vocês podem me falar obrigada e eu aceito Pix também. Tá bom? Então vamos lá. Próximo. Estamos acabando. Não, é o próximo. Vamos lá, pode abrir todinho. O melancólico, gente, melancólico, olha só que maravilhoso. Assim como a terra, tá vendo a representação dele, da terra? Ele é sólido, ele é firme com as coisas, porque ele mantém as estruturas seguras, organizadas. Isso é importante para a vida adulta, principalmente, não é não, gente? Como a terra, o melancólico é profundo. Tem uma gota na terra seca. Terra seca faz o que? Suga na sua profundeza. Ele sente e absorve tudo, certo? Mas ele também se deixa marcar pelas raízes que crescem nele até suas profundezas. Deu para perceber? Então vamos lá, olha só as virtudes do melancólico. Ele é muito organizado, autodisciplinado, é diligente. Ele prima, gente, pela excelência em tudo que faz, tá bom? Ele preza pela qualidade, pela verdade, pela justiça, beleza? Ele é comprometido, tá? Ele precisa de silêncio e solitude de vez em quando para ele se realinhar até internamente. Ele pode estar até naquele ambiente dele que ele está expansivo, porque ele está com a família, porque ele está com a galera, mas chega uma hora que ele fecha a porta, só 5 minutos, por favor. Ele precisa de momentos de solitude para se realinhar, tá bom? Ele curte isso, tá? E os principais desafios? Ele não gosta muito de surpresa, tá bom, amor? Nunca mais vou fazer um aniversário de surpresa, prometo. Gente, você vai fazer um aniversário de surpresa pro melancólico e ele fala assim, o que é isso? Vou embora. Não estava sabendo de nada, nem tomar roupa preparada. Quem é pra ele? Não sabia quem ia estar lá e tudo. Se bobear, ele vai embora da própria festa surpresa, porque foi surpresa dele. Olha lá. Então vá. Então beleza, aqui estão os seus principais desafios, tá bom? E os rótulos famosos? Muitas vezes ele é rotulado como o chato, o perfeitinho, o perfeccionista, emburrado, parece que nada tá bom o suficiente, né? Insatisfeito, mal-humorado. E o que fazer, melancólico? Primeira coisa, detox de reclamação. Você consegue. Gente, tem 18 anos que tem um melancólico em casa que tá sem treinar. Não precisa ver o tanto que já diminuiu a reclamação. Vocês conseguem. Detox de reclamação. Lembre, as coisas, por pior que pareça, no final elas até podem dar certo. Tá bom? E questione os seus pensamentos para você sair daquele loop de pensamentos negativos. Porque esse loop de pensamentos negativos, ele tira o seu desfrute. Entendeu, melancólico? E você merece desfrutar também. Combinado? Vamos lá. E por último aqui, o fleumático. Pode abrir. Fleumático eu deixei por último mesmo, porque para eles tanto faz, compromisso, você aconteceu. Tá tudo bem? Não é não? Os fleumáticos, assim como a água, gente, o fleumático ele é fluido, ele se adapta facilmente aos ambientes, nada fixa nele. Vai colocar um prego na água? Você vai fixar um prego na água? Não fica. Nada deixa marca nele, certo? Porque ele flui, ele corre. Rapidamente, vai embora as coisas, vai embora. Tá bom? Quais são as principais características? Ele é sensato, ele é calmo, ele é bom ouvinte, ele é pacífico, ele é apaziguador, não gosta de confusão. Você tá entendendo? É do galera, gente, deixa disso. Não, fica o seguinte, tá bom? Ele demora a agir.
agir, mas depois que ele entende o propósito, ele vai até o final, é leal, beleza? Tem várias coisas ali no rolê tudo. Quais são as principais vulnerabilidades do fleumático, gente? O fato dele ser assim, ele cai no grande perigo de quê? Da passividade extrema, sabe? Da apatia, da procrastinação, porque como ele não tem motivação interna, ele tem que ser empurrado para agir, muitas vezes é aquele lento, tartaruga, então ele também é muito mal interpretado por causa desses desafios dele, porque ele não expressa suas emoções com muita expansão, então dá a sensação para a pessoa que convive com ele que ele não se importa, com as pessoas, que ele é insensível. Deu para entender? Aqui ó, os rótulos famosos: preguiçoso, frio, coração de pedra, insensível, lerdo, devagar, esquisito também, tá? E que fazer? O fleumáticos, o que fazer? Riscar do seu vocabulário algumas palavras. Anotem, fleumáticos. Nunca mais você vai dizer tanto faz. Mas você que escolhe. Por mim tudo bem. Você que sabe. Não, fleumático, você tem vontade também, fleumático. Pode expressar, você deve expressar também as suas vontades. Deu para entender? E o que mais? Não espere as pessoas te cobrarem das coisas. Tá bom? Diga e expresse o que você está sentindo. Combinado? Então, vamos partir para o final. Vamos lá, gente. O que eu quero dizer para vocês? Pode passar, pode abrir o outro todo aqui. Aqui está, estou falando, como que esse conhecimento, gente, ele vai influenciar na atmosfera do nosso lar. Tá bom? Trazer clareza das suas virtudes naturais, vai te dar mais segurança. Tudo bem? Então, valorizem e encorajem as virtudes do temperamento daquela pessoa que vive com você, do temperamento do seu lado, tá? Segundo, isso vai trazer mais consciência da onde você não tem muita habilidade, dos seus pontos fracos, tá bom? Pra quê? Pra você traçar estratégias de autogestão, pra você, e vamos diminuir, gente, a crítica com a inabilidade do temperamento que convive com você, tudo bem? Vamos lá, terceiro, o que isso vai possibilitar? Você ser mais assertivo na sua comunicação. Se você sabe que o outro tem uma resposta lenta, não acorda ele faltando 5 minutos para sair. Poxa, ajuda ele, acorda ele 50 minutos antes, para dar tempo dele acordar. Vocês estão entendendo? Dando exemplos simples aqui, tá bom? E seja grato pela contribuição que cada temperamento traz no conjunto, tá bom? Para toda a família. Porque ser intencional é bom. Usar o poder das nossas palavras uns com os outros, tá bom? Para marcar os corações exatamente com isso. E, olha, eu sei que a gente tem uma tendência de enfatizar as inabilidades do outro. É ou não é verdade? Na hora que eu estava falando das inabilidades aqui, você tinha na cabeça exatamente quem? Pelos nossos, digamos, defeitos. É ou não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero contar uma coisa para você. Quando a gente valoriza a virtude do outro, a combinação de personalidades opostas podem resultar numa bela dinâmica. Olha só, presta atenção. Vocês vão pensar numa limonada. Estou acabando já. Pensa numa limonada, certo? Uma jarra de limonada deliciosa, bem gelada. Os coléricos vigorosos, eles são o limão, certo? Eles fazem o que precisa ser feito, dá sabor. Tem limonada sem limão? Não, então é o que ele faz o que precisa ser feito. É ou não é verdade? Certo? E o limão, ele é um ingrediente essencial, correto? Mas dá para fazer limonada só de limão? Puro? Não é limonada, certo? Ela vai ficar azeda se tiver só limão. Por isso você acrescenta um açúcar, por isso que você vai adoçar uma limonada. E adoçar a limonada é quem? São sanguíneos, que eles são populares, eles amam se divertir, né? Trazer aquela docilidade para o lugar e leveza, ok? Mas se tiver só limão e açúcar, vai virar uma pasta grudenta. Deu para entender, gente? Também não dá. Por isso a gente precisa fazer o quê? Acrescentar água, certo? Porque os fleumáticos tranquilos, eles vão juntar essas diferentes partes e vai fazer com que tudo flua suavemente. Já temos uma limonada, né? Uma limonada quente, gente. Fala sério, não desce, é xarope. Por isso que a gente precisa dos melancólicos com seus cubos de gelo simetricamente perfeitos. Clic, clic, clic. Para dar aquela temperatura. E aí a gente tem aquela limonada bem temperada, perfeita. Então, todos
seu valor. Veja qual é o seu ponto forte, valorize o seu ingrediente e veja também o ponto forte do outro, você precisa dele. Aonde você tem vulnerabilidades, você olha para os pontos fortes do outro, muitas vezes com inveja e critica o ponto forte ou fraco do outro. Mas exatamente o que falta em você é o que tem no outro. A gente não está aqui para disputar, a gente está aqui para multiplicar forças e cada um acrescentar o seu tempero. Combinado? Agora eu estou caminhando para a conclusão. Olha só, como que eu disse que as palavras projetam destinos. Porque quando a gente se conhece, quantas vezes por a gente não se conhecer, outra pessoa não conhecer esses detalhes, por exemplo, da nossa vida, palavras foram lançadas sobre nós, que distorceram a nossa identidade muitas vezes, e o quanto isso pode gerar, lembra dos arrependimentos lá? Os arrependimentos que a gente falou? Deu para entender a conexão? Então, a minha intenção com vocês sejam intencional em proferir palavras que projetam destinos coerentes com a identidade que cada um tem desenhado para ser. Eu vou contar só uma historinha para acabar. Como que isso? Teve um menino, ele devia ter uns 4 ou 5 anos de idade. A mãe foi buscar na escola e viu que o menino estava cheio de escoriações e arranhões pelo pescoço. Mãe, quando vê o menino assim, fala assim: filho, o que aconteceu com ele? Presta atenção, você já foi expert em temperamento, daqui a pouco vocês vão saber até o temperamento do menino da historinha. Tá tudo bem, mamãe. Não foi nada. Não. Sabe aquele fulaninho da minha sala, briguento, que quase todo dia bate em alguém? Aí a mãe já foi arregalando o olho. Sim. O que tem? Então, hoje ele ia bater na fulaninha, aquela menininha, a menor da sala. Pois é, mamãe. Só que aí eu vi e eu corri na frente dele e me coloquei entre ele e a menina. E aí ele ficou aqui atrás de mim, me batendo. Aí a mãe desesperada: mas por que você fez isso, meu filho? Por que você fez isso? Aí ele disse assim: mamãe, você se lembra que toda noite antes de dormir, você fala que Deus me fez grande e forte para um bom propósito? Então, mamãe, foi para isso que Deus me fez. Eu sou grande, eu sou forte, eu aguento. A minha amiga não ia aguentar, mas Deus me fez grande e forte para isso. O que eu quero dizer com essa história, gente? As nossas palavras projetam destino no coração das pessoas. E a depender desse destino que é projetado, você poderá ser eternizado e lembrado pelas suas gerações. Agora eu te pergunto, calma, vai pegar, papai chegou. Chegou. Você vai ser eternizado pelas suas gerações. Eu quero perguntar, pode passar o último slide, pode abrir? Qual tempero você tem dissipado na atmosfera do seu lar? E qual marca as suas palavras têm gerado nas pessoas? Olha aqui o meu recado o recado de Deus para todos nós. Vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Obrigada, família. E se você não segue essa mulher no Instagram, segue agora, pega o telefone agora. A gente vai fazer um negócio diferente aí. QR Code. Coloca o QR Code aí agora. Aí tem o QR Code. Isso. Tá? Sabe o menino da historinha? Eu contei? Sabe o menino da historinha? Ele tá ali. Grande e forte, no primeiro dia estava ajudando a levar as malas lá pra cima, no alojamento das meninas. Porque eu falei assim: filho, você tá fazendo o quê? É o Davi. Aí ele falou assim: ai, mamãe, eu tô levando as malas das meninas lá pra cima, das mulheres. Aí eu: por quê? Você falou que Deus me fez grande e forte por um bom propósito. Vale a pena semear no coração, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, antes de chamar o próximo palestrante, pega o seu telefone agora, pega o seu